E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Edital publicado então para processo seletivo da Codeca, né? A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. A banca avaliadora desse processo seletivo, dessa prova, será o Instituto Avalia, tá? Teve, na verdade, 2 editais publicados, só que um edital ele é para cargos de nível fundamental, que não tem informática. Então, desse edital a gente não vai falar, mas se você tiver interesse em fazer a leitura lá, pode ir no site do Instituto Avalia e fazer a leitura do edital, tá? Esse aqui é o edital 2 do processo seletivo, tá? Tem alguns cargos que tem um cargo de nível fundamental lá, e tem outros de nível médio e superior, e esses cargos de médio e superior terão informática e falaremos dessa disciplina aqui, tá? Muito bem, então a prova objetiva será aplicada na data provável de 20 de outubro de 2024. Horário e local vai ser divulgado um pouquinho antes, né? Se não me engano, deve ter um cronograma lá, certo? Então, chegando perto da data da prova, mais ou menos acho que na semana, uns 10 dias antes, é bem provável que seja divulgado o local das provas, né, onde cada pessoa faz, qual escola e tal, qual local, e também o horário, essas informações aí, ok? Mas 20 de outubro de 2024, a data provável da prova. Os cargos que temos disponível aqui, ó, a gente tem então para nível fundamental incompleto, ó, auxiliar geral, capinador, servente para construção civil. Esses cargos aqui, eles não terão, então, a disciplina de informática na prova, tá? Daí eu vou deixar o link do edital aqui, você pode fazer a leitura completa dele, tá? Depois, para nível médio e técnico completo, a gente tem assistente administrativo, operador de estação de tratamento de efluentes. O salário aqui, ó, inicial de 2.254 e aqui para operador 2.876. Carga horária de 44 horas, né? E depois que passar a experiência, a gente tem um aumento no salário. Aqui nessa tabela já é interessante, ó, que ela já adianta para a gente, ó, o período de realização da prova objetiva, que um vai ser de manhã e outro vai ser de tarde. Aí já sabemos, né? Se os dois têm informática, não serão as mesmas questões no dia, né? Porque uma de manhã, outra de tarde, não pode realizar as mesmas questões para para outros, né? Nível superior incompleto, assistente jurídico, salário inicial de 3.000 e depois passa para 3.450. Vai ser realizada essa prova no turno da manhã. No nível superior completo, temos advogado, auditor interno e engenheiro químico. Aqui temos os salários aqui, né? 6.000 para advogado, 6.100 e poucos, né? 4.525 para auditor interno. Engenheiro químico, 8.472. Aí, aqui tá igual, ó, o engenheiro químico ele não tem aumento depois da experiência. Mas os outros dois aqui ele vai ter o aumento, ó, 7.058, 5.203. Realização da prova no turno da tarde. Serão então 10 questões de informática para nível médio e para nível superior. O conteúdo de informática é diferente, vai ter o conteúdo para médio e outro para superior. Basicamente, né, tudo que está no médio vai ser cobrado para o superior. É o superior que tem alguns assuntos que não está no médio, né? Para nível médio, ó, conceitos de informática, de hardware, memórias, processador, CPU, discos de armazenamento, HD, CD e DVD. E software, computador de arquivos, chat, cliente e-mail, gerenciador de processos. O item 2, ambientes operacionais Windows 10, processador de texto Word, planilhas eletrônicas o Excel, conceito de tecnologias relacionadas à internet e intranet, protocolos web, World Wide Web, navegador internet, Internet Explorer e Mozilla Firefox, busca e pesquisa na web, tá? Esse é o conteúdo para nível médio. Aí nós temos depois para nível superior. Conceitos e fundamentos básicos, conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários, que é basicamente o item 1 aqui, ó. Aqui eles separam em item 1 e 2, tá? Identificação e manipulação de arquivos, isso aqui a gente estuda geralmente dentro do Windows, tá? Identificação e manipulação de arquivos. Backup de arquivos, esse aqui é um assunto somente para superior, ó. Conceitos básicos de hardware, também faz parte do item número 1 aqui do nível médio, ó. Conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias, processadores, disco de armazenamento, periféricos, ambiente operacionais, aqui ele caiu Windows 10 e 11, tá? O 11 aqui é o conteúdo específico
aqui, tá? Conceitos básicos sobre Linux. O Linux também é um assunto específico para nível superior. E software livre. Os conceitos de software livre a gente estuda dentro desses conceitos básicos aqui. Já vou apresentar o curso para vocês, tá? Os conceitos de software livre. O que é um software livre? Dentro lá da parte de hardware e software. Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote. Aí aqui do pacote Microsoft Office, né? Daí tem o Word e Excel que também cai para nível médio, mas aqui tem PowerPoint que cai somente para nível superior. Utilização de ferramentas de texto para apresentação e tal, do LibreOffice, tá? Aí a gente tem aqui LibreOffice Writer, Calc e Impress. O Writer que ele é semelhante ao Word, o Calc que ele é semelhante ao Excel e o Impress que ele é semelhante ao PowerPoint da softwares da Microsoft, tá? Utilização e configuração de e-mail do Outlook. O Outlook também é específico aqui de superior. Conceitos de tecnologia relacionados à internet, intranet, busca, pesquisa na web, que é esse item aqui, ó. Item 5 do nível médio, tá? Aqui de diferente cai o Edge, tá? Só que eu sempre coloco o Microsoft Edge, tá? Nos cursos. Por quê? Porque aqui no Windows 10, ó, eu também aconselho o nível médio estudar o Edge, por quê? O Edge ele é um software nativo do sistema operacional Windows 10. Então, quando você vai estudar o Windows 10, você deve estudar obrigatoriamente também o Edge. Não quer dizer que sempre cai nas provas, né? Mas é um estudo obrigatório. Vai estudar o Windows 10, você tem que estudar o Edge, porque o Edge é um software que faz parte do Windows 10, já está implícito, né? Aí aqui tem Mozilla Firefox e Google Chrome. Segurança na internet também é outro assunto específico para nível superior, tá? Vírus de computadores, spyware, malware, phishing, spam. Transferência de arquivos pela internet. No nosso curso, que eu vou apresentar para vocês, é transferência de arquivos pela internet, está como transferência remota, eu acho, acesso remoto, tá? Porque é transferir remotamente, né, pela internet. Então é esse o conteúdo, tanto para aqui para nível médio quanto para nível superior, serão 10 questõezinhas de cada, tá? Nível superior, né? Então pode cair, tem algumas questõezinhas aí do Instituto Avalia sobre o Writer, o Calc, né? Então pode cair esses assuntos aí, e são 10 questões, né? Então acho bem provável que a banca faça uma prova meio que. Como é que eu posso falar? Meio que. Me fugiu a palavra. Cobrar um pouco de tudo, né? Bem equilibrada, essa é a palavra, bem equilibrada. Cobrar um pouco de tudo. Acho bem provável que a banca faça uma prova onde cobre muito de um assunto e deixe outro de fora. Eu acho que pode cobrar uma prova, fazer uma prova bem equilibradazinha aí, tá? O Instituto avalia de acordo com as questões que eu tenho aqui, tá? Que são questões que você pode fazer no curso de informática. Ele gosta bastante de cobrar essa parte de hardware e software. É um assunto que você pode focar bastante aí nos teus estudos, tá? Hardware e software, periféricos, tá? Tem um curso, então, disponível para esse processo seletivo, tá? Que é Teoria e Questões. O curso, como é que ele é organizado? Ele tem uma primeira parte no curso aqui, tá? E tem uma primeira parte que eu vi aqui, que é como eu mostrei, a gente viu aqui, né? Tem assuntos que ele tá tanto para médio quanto para superior. Então, a primeira parte do curso é exatamente isso, é o conteúdo comum para médio e para superior. Quem vai fazer nível médio vai assistir apenas essas aulas da primeira parte. E aí a segunda parte do curso vai estar separadinha lá, ela é o conteúdo específico para nível superior. Ou seja, quem vai fazer para nível médio assiste somente a primeira aula, que tem o conteúdo comum para médio e para superior. Quem vai fazer para nível superior vai ter que olhar todo o curso, que aí vai ter a primeira parte, que é esse conteúdo comum para ambos, e tem a segunda parte que é comum, que é apenas para nível superior. Depois as questões ao final, tá? São cerca de aproximadamente 30 questões. Só que as questões são resolvidas, né? Quando eu gravei, eu misturei um pouco de assunto de nível médio e superior, mas eu deixo ela explícito, tá explícito, a palavrinha tá superior lá do lado do número da questão. Quem for fazer para nível médio não resolve aquela questão, pula a questão para fazer outro exercício, tá? São cerca de aproximadamente 30, não são exatamente 30, acho que são 28, 27 questões que estão no curso, tá? E se eu conseguir mais questões, eu vou adicionando também para o curso ficar cada vez mais completo para vocês. Mas para início, as questões que eu achei são essas
que já estão disponíveis no curso, tá? Para você estudar aí. Então tem essa parte teórica dividida em duas partes, né? Médio e a superior. E depois tem a resolução de questões para vocês. O investimento baixinho, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá? E vamos ver mais ou menos como é que a banca cobra, né? São algumas questões que estão lá no curso, né? Além dessas aqui, tem mais outras questões. A respeito dos processadores, é correto afirmar que são compostos por duas subunidades principais, a ALU, Arithmetic Logic Unit, responsável pelos sinais de controle, e pela CU, Control Unit, responsável pelas operações lógicas e aritméticas de tomada de decisão, tá? Isso aqui em português é ao contrário, ó, a ULA, tá? E a UC. A ULA é a unidade lógica e aritmética, ela é responsável por fazer os cálculos para a tomada de decisão do computador. Então aquela tabela não... Eu acho que nessa prova não vai ter raciocínio lógico, tá? Mas para quem é concurseiro que já estudou raciocínio lógico, aquelas tabelas verdade, sabe? De verdadeiro e falso, a ULA faz aquelas tabelas verdade com zeros e um, onde zero representa falso e um representa verdadeiro. Então é uma tabela verdade, é um modelo que a gente vai colocando verdadeiro e falso naquelas tabelas e o resultado final é 1, tá? Então ela usa aquelas tabelas para tomar decisões na funcionalidade do computador, né? E a unidade de controle, CU ou UC em português, tá? Essa alternativa está errada porque eles inverteram o conceito, ó. Ele está dizendo que a ALU é responsável pelos sinais de controle e a CU pelas operações lógicas. É o contrário. A ALU é responsável pelas operações lógicas e aritméticas, tomada de decisão, e a CU é a unidade de controle, tá? Que é responsável pelos sinais de controle. Então, por isso que está errada a alternativa A, porque eles inverteram, tá? O conceito está correto aqui, só está invertido. Também letra B, tá? Também recebe o nome de CPU ou UCP, né? Central Processing Unit, e UCP é a unidade central de processamento. Trata-se de um chip responsável por buscar e executar instruções presentes na memória do computador. Tá aqui o gabarito correto da nossa questão. Essa é uma questão que se trata dentro do conteúdo de hardware e software, tá? Porque aqui ele está falando de hardware, do processador do computador. Próxima questão é sobre o Windows 10. Sobre o sistema operacional Windows 10, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, tá? Primeiro, a lixeira é um mecanismo usado para armazenar itens excluídos pelo usuário de forma que possam ser restaurados futuramente. Sim, a lixeira está lá para os arquivos que você apaga e depois você, caso você se arrependa, você consegue recuperar esses arquivos, tá? A área de transferência é uma área de armazenamento temporário de informação que o usuário copiou e recortou de algum lugar. Correto. Quando o usuário copia um texto, copia ou recorta algum item, esse item ele vai para a área de transferência e aguardar um destino, tá? Isso é a área de transferência. O Notepad é um programa produzido pela Microsoft para produzir as mais diversas mídias digitais nos computadores pessoais. Não. O Notepad ele é semelhante a um bloco de anotações, mas ele não é da Microsoft, tá? O WordPad é um processador de texto incluído na instalação do Windows. Está presente desde o Windows 95, acho que está correto esse. 1, 2 e 4. Eu fiquei na dúvida por causa disso, dessa afirmação, mas está correta essa afirmação aqui também, né? Então, letra C de casa, 1, 2 e 4 estão corretas, a 3 está incorreta por causa do Notepad ali, aquela afirmação ali, tá? Questão sobre o Word 2016, tá? No Word 2016, na sua configuração padrão, você pode classificar uma lista numerada ou com um marcador de nível, para que o texto apareça em ordem alfabética, crescente ou decrescente. Para isso, deve-se clicar em o item A, B, C, D ou E, tá? O item A aqui, ó, ele tá meio desfocado, meio ruinzinho, tá? Mas, não, desculpa, esse é o item C, né? O item C ele é usado para aumentar o tamanho da fonte, então a gente elimina o item C. O item E aqui, ó, ele é para a opção para maiúsculas e minúsculas, então elimina a letra E. Aqui o item A ele é o pincel de formatação, ele é um recurso que a gente copia a formatação e cola em um outro texto, tá? O item B, essa setinha aqui, ela é utilizada para abrir a caixa de diálogo do grupo fonte, onde vai aparecer mais opções para a configuração de fonte. Então sobrou para nós letra D. Esse é o item então aqui, né, para organizar então um texto em ordem crescente, alfabética e tal como quiser, tá? Letra D de dado. Aqui temos uma questão de Word 2016 que
foi encontrado, tá? Só que no curso a gente vai ter a versão 365, que é a versão mais recente, que é muito semelhante a isso aí, tá? Não vai ter grandes mudança no seu estudo, tá? E com isso, então, a gente encerra aqui essa análise de edital para o processo seletivo do Codeca. Todos os links estão aí na descrição do vídeo aqui no YouTube. O link para o edital para te fazer a leitura completa, que aqui a gente focou mais na parte de informática, e também o link para o curso que está com valor promocional de lançamento, certo? Então, dá uma olhadinha aí. Meu Instagram, @prof.josué, o link do Instagram também está aí na descrição do vídeo, certo? Até mais, bons estudos!